Deputado Vinícius Carvalho, muito obrigada por conversar com a gente aqui no SBT News. Eu queria saber do senhor se o Republicanos já tem alguma decisão ou pelo menos uma tendência em relação à PEC da transição. Boa tarde. Boa tarde, Rosiane. É com grande satisfação que nós estamos aqui. Em relação aos Republicanos, nós vamos reunir a nossa bancada para podermos decidir conjuntamente quais os passos que nós vamos tomar em relação ao texto que virá do Senado. Uma coisa é a proposta que foi apresentada ao Senado, outra coisa é o que vai ser aprovada no Senado. E a partir de então, nós vamos nos debruçar na Câmara dos Deputados para podermos aprovar aquilo que venha ao interesse da sociedade. Por exemplo, a questão do prazo, que do jeito que está lá não é apenas para 2023, isso é um dos pontos de polêmica. Sim. E a questão do valor, que chega ali a quase 200 bi. Vocês têm uma tendência de aceitar da forma que está ou não? Tipo, esse período tem que ser mais curto? Certamente, eu vou falar neste momento pelo Vinícius Carvalho, pelo deputado. Não como líder da bancada, porque temos que ver o sentimento da bancada. Mas, a meu ver, esse prazo de 4 anos é por demais extenso. Então, penso que o ideal seria 1 ano ou, no máximo, 2, dependendo, né? Mas a minha opinião pessoal é que 1 ano seria importante para sempre o Congresso Nacional avaliar a conjuntura econômica do país. Porque não podemos dar uma carta branca para um governo que durante 4 anos vai ter ali a liberdade, a autorização para poder gastar este montante sem ter um acompanhamento econômico, desenvolvimento social e o impacto que isso vai causar, né? Quanto ao valor, não é diferente. Então, se está pleiteando 200 bi por 4 anos, então podemos fazer uma mensuração de 1/4 por 1 ano, né? Dentro da minha avaliação. Mas, como eu disse, essa é a minha avaliação como deputado. E vamos ver a bancada, como será esse sentimento da bancada do Republicanos. Nesse caso, os 200 bi fica ano a ano, né? Você vai aí para... Fora o valor que já tem do próprio Auxílio Brasil, que está previsto. Sim, já está previsto, tem previsão legal. Esse é o extra que estão querendo para poder manter. Né? 198 por ano, a previsão do jeito que está lá no texto. Esse valor o senhor considera ali impossível de passar? Acredito que seja impossível de passar esse valor. Agora, em relação à PEC, sobre garantir recursos para o novo Bolsa Família, volta a se chamar Bolsa Família no ano que vem, isso não tem risco de ser rejeitado, assim? Porque, a questão são os critérios. Sim, né? a questão é a forma, né? O mérito é importantíssimo, porque o Estado tem que atuar para poder dar condições às pessoas que vivem situação de vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade. Porém, nós temos que fazer essa mensuração do quanto e como nós podemos fazer. Agora, o senhor acha que tem risco, líder, de não passar essa PEC? Falo isso principalmente por causa do prazo. O tempo é muito exíguo, né? Então, nós temos no Senado, são votações em 2 turnos, vai ter certamente quebra de interstício, e quando vier para a Câmara, é a mesma coisa, tem todo um procedimento regimental. Então, o prazo está muito exíguo mesmo, e isso pode colocar em risco exatamente esta aprovação desta PEC. Se tiver de vir, por exemplo, por medida provisória, não der tempo da PEC e tiver de vir por medida provisória, o senhor acha que isso causa algum desgaste político, seja para o próximo governo, seja para os próprios parlamentares? A questão da medida provisória é um mecanismo que o governo tem, mas ele tem que se respaldar na Constituição. A questão da urgência de ele apresentar e ser uma matéria de extrema relevância nesse aspecto. O impacto vai ser imediato,
porque aquilo que manda na medida provisória, o mandamos na medida provisória, é efeito imediato, para que depois o Congresso Nacional se posicione. E o Congresso Nacional, ele vai se posicionar de acordo com seu entendimento, não é de acordo com o ânimo daquele que criou a medida provisória. Então, se houver uma modificação no texto da medida provisória, toda esta modificação que houver, ela vai criar, sim, um impacto nesta ação que supostamente foi apresentado pela medida provisória. A base que vem, o grupo, não a base, o grupo que vem nessa transição do governo Lula tem dito que muito dessa discussão está ocorrendo agora porque o governo Bolsonaro estaria deixando uma herança maldita na área econômica. O senhor é da base de apoio ao governo Bolsonaro. Qual é a avaliação do senhor sobre esse tipo de crítica? No que diz respeito à base de apoio, as pessoas têm que entender que para que haja governabilidade, se você não é oposição do momento, você deve ser base de sustentação. A base de sustentação não é uma base subserviente. A base de sustentação, ela tem que ter independência e autonomia para poder fazer as ponderações necessárias. O foro ideal para poder se discutir todo o projeto estruturante do Brasil é o Congresso Nacional. Então, no que diz respeito a essa questão da visão do governo que foi eleito, né, agora em relação ao governo que está saindo, vai ser sempre a mesma. Então, isso não é de agora, com o governo PT que entrou para o governo Bolsonaro. Porque em relação ao governo Bolsonaro ao governo anterior, sempre tem pontos de divergência, sempre tem crítica, porque não existe uma política de Estado para essa política econômica. Infelizmente, por isso que nós estamos sempre retrocedendo. A grande preocupação eu faço uma análise, por mais crítica que eu tenha feito em relação à política econômica deste governo, né, que eu faço críticas, fiz críticas, sou da base, mas estamos começando a ver as coisas acontecendo, que se o governo continuasse, previsão, a meu ver, não sou economista, sou advogado, né, é de que no máximo em mais 2 anos teríamos um equilíbrio econômico. Mas com essa ruptura, então vai vir um outro governo que vai colocar a sua política de governo e tudo aquilo que foi construído se desfaz. Por isso que a cada 4 anos, 8 anos, dependendo do governo, a política econômica do Brasil ela muda. Enquanto nós não tivermos uma visão dos governantes que a política do Brasil deve ser uma política de Estado, nós vamos continuar sendo um país de terceiro mundo. O senhor tem uma postura de fato muito firme em relação a isso, ficou claro. E o Republicanos em si, o senhor é líder de uma bancada. Qual o seu sentimento hoje, junto a essa bancada, sobre esse apoio ao bolsonarismo? O senhor acha que o Republicanos segue com uma corrente mais bolsonarista no Congresso ou com uma corrente mais de independência? Uma coisa, Rosiane, aqui é muito interessante no Republicanos, né? Eu tenho o prazer de fazer parte deste partido, é que os deputados que estão no Republicanos, eles seguem exatamente a percepção de unidade. Por mais que cada deputado tenha a sua importância regional, local e nacional, mas quando diz respeito ao partido, aquilo que é decidido dentro da bancada é seguido pela maioria. Quando eu digo maioria, são 90%. E os outros 10% é que por algum motivo pontual, específico, não pôde acompanhar e conversou com a presidência nacional, conversou com o líder do partido, pedindo uma liberação naquela temática específica. Então, tudo aquilo que nós decidimos na bancada, nós entregamos, seja de apoio ou seja de rejeição ao projeto. Então, eu acredito que a bancada do Republicanos, embora tenhamos deputados que atuaram para o candidato Bolsonaro, tem outros deputados, principalmente do Nordeste, que atuaram para o candidato Lula. A questão de sobrevivência política do Legislativo. Em segundo turno foi ao contrário.
né? A maioria dos deputados do Republicanos trabalharam para o Bolsonaro. Perdemos, mas agora o cenário é outro. Então eu acredito que a bancada vai continuar tendo a mesma postura de independência, coerência, mas principalmente a unidade, seguindo aquilo que a maioria decidir e todos os demais, por mais divergente que seja o posicionamento da maioria, seguirão a maioria. Vocês não se colocam numa condição de dizer assim, vamos ser oposição e pronto. O que vier desse novo governo, somos contra. Não, por quê? Porque poderíamos estar contra o desenvolvimento do país. Poderíamos estar contra a população que vive situação de vulnerabilidade. Poderíamos estar contra as políticas sociais que são importantes. Os excessos têm que ser combatidos e serão de forma veemente pelos parlamentares do Republicanos. Eu estive conversando há pouco tempo com um colega deputado que é do PT e ele me perguntou isso. Ele falou, Vinícius, qual é a postura dos Republicanos para o próximo governo? Vocês serão oposição? Falei, não, nós seremos independentes. A oposição por oposição, a nosso ver, é o nosso ponto de vista, pode afrontar a população que mais precisa desta unidade nacional dos parlamentares. Então, essa é a questão. Quando o projeto que vem, como eu disse para esse colega do PT, se vier um projeto do governo para poder desenvolver cada vez mais as questões sociais, o atendimento à situação de vulnerabilidade, as questões da educação, da saúde, certamente terá o apoio dos Republicanos. Mas, se vier por parte do governo qualquer tipo de medida que faça um retrocesso naquilo que nós avançamos, por exemplo, uma revogação de alguma forma das alterações na legislação trabalhista, não vai ter apoio dos Republicanos e nós nos colocaremos de forma veemente em oposição a projeto dessa magnitude, porque não podemos retroceder. Revogação, por exemplo, dos decretos que permitiram a ampliação da compra e posse de armas. Essa questão, eu tenho um posicionamento. Eu sou CAC, eu sou atirador, eu sou colecionador. E para poder ter tudo isso, eu passo por um critério muito rigoroso. Desde uma avaliação psicológica, que eu tive que participar durante 3 horas para poder passar pela psicóloga, para poder ter minha renovação, tanto do meu porte, quanto também a renovação do meu CR de colecionador, atirador e caçador, que é o CAC, né? Essa medida que nós vimos há pouco tempo ser combatida, ou o governo já está preparando uma revogação, a meu ver, é uma política de revanchismo. É isso que está acontecendo, né? Porque o governo que está saindo abriu essa possibilidade. E o governo que está entrando, ele quer revogar esta medida. Por outro lado, o governo que está entrando é um governo que apoia que determinados furtos não sejam mais tipificados como crime. Isso certamente vai ser combatido. Então, por um lado, favorece essa prática delituosa e, por outro lado, a postura do governo, né, do futuro ministro da Justiça com a sua equipe. Primeiro ato é uma portaria para poder revogar o decreto. Então, sem chamar ninguém para poder conversar, nós não podemos generalizar os excessos. Os excessos que existem de um lado e de outro não são regras, são exceções. A regra é quem tem o porte, quem tem a questão do CR, trabalhar com muita responsabilidade. Nesse caso das armas, do tal revogaço das armas, Sim. O senhor acredita que vai ter unidade também da bancada do Republicanos? Com relação contrária ao revogaço? Com relação à bancada do Republicanos, tem ponto de divergência. Tem pessoas que são favoráveis e tem pessoas que não são favoráveis. Mas a unidade, que digo no sentido do Congresso Nacional, principalmente nós que fazemos parte da Comissão de Segurança Pública, que fazemos parte da Frente Parlamentar de Segurança Pública, nós vamos nos mobilizar, sim, contra essa postura intransigente do governo, se ele começar exatamente por esse meio, né? Já em janeiro, 1º de janeiro, primeiro ato
é uma portaria. Não tem importância. Esperaremos 30 dias. A partir de 1º de fevereiro, então o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, nós parlamentares que somos da Segurança Pública e da Frente Parlamentar da Segurança Pública, nos posicionaremos contrários a essa postura do governo. O senhor diria que vai ser a primeira grande briga? Não, acredito que não. Essa Qual é será, pontual. então? Essa é pontual de uma classe, né? Essa pessoal, que é pontual de uma classe. O que acredito que seja uma grande briga seja dentro da questão aí de liberdade econômica ou liberdade de ação sem o Congresso Nacional ter o seu condão de avaliar a postura do governo. Que os projetos, se forem por medidas provisórias, eles vão ter efeito imediato. O governo sabe disso, mas o Congresso pode revogar. Então, se começar a vir uma chuva de MP... Aí... Temos deputados da base que foram reeleitos e de direita suficientemente para poder anular atos de excesso por parte do governo. Deputado, só mais uma coisa. O senhor acha que ainda tem tempo para votar mais algum projeto neste finzinho de ano? A gente pode dizer 15 dias só de trabalho do Congresso. Por exemplo, um projeto que é do senhor, que passou na Câmara, mas terminou que ficou no Senado. O senhor acha que ainda tem espaço para votar? Olha, é muito interessante, Rosé, esse projeto nosso, o 542, que fala sobre a não criminalização em casos específicos, como um direito de autotutela para a pessoa poder, em preservação própria ou de terceiros, ela não incorrer em crime ambiental quando ela poda uma árvore que está na iminência de cair sobre a sua casa. Eu penso que esse assunto, como eu falei para os líderes, tanto que nós aprovamos, né, o requerimento de urgência, e logo depois o plenário da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, por entender o mérito. Não é questão de afrontar ou atingir o meio ambiente. Não, preservação da vida. Então, quando tem matérias que sejam de muita relevância social, como essa, a nosso ver, porque quando começa o período de chuvas, né, janeiro, fevereiro, março, nos grandes centros principalmente, eu sou de São Paulo, capital de São Paulo, então nós vemos que as pessoas ficam apavoradas e quantos acidentes existem com queda de árvores, sobre casas, sobre carros, sobre pessoas, vitimando pessoas a sequelas e até a óbito. Isso nos grandes centros. Por quê? O poder público municipal, as secretarias municipais de meio ambiente, as diretorias de meio ambiente dessas grandes cidades, elas não têm condição de atender a demanda que surge. Só em São Paulo, em 2021, né, tivemos mais de 770 árvores que caíram em período de chuva, só em São Paulo, capital. Nós temos casos em São Paulo, capital, que o pedido de providência à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para podar a árvore que está na iminência de cair tem 10 anos. Então, quando nós apresentamos esse projeto, que altera o artigo 49 da Lei 9.605, que é a Lei de Crime Ambiental, e dizendo que, caso a pessoa ela tenha solicitado ao poder público para poder tomar medidas de segurança em relação a uma árvore que esteja no seu logradouro e tem o risco iminente de queda, de um ponto de vista óptico, ou na sua própria propriedade, e esse poder público, essa Secretaria Municipal, não responder em 45 dias, então, tacitamente, esta lei alterada, ela permitirá que esta pessoa que provocou ao poder público, ela possa contratar uma empresa ou profissional habilitado, ou engenheiro ambiental, agrônomo, ou seja, um profissional que entenda desta área de conservação de árvores. E se for feito o laudo, sendo feito o laudo,
Se esse laudo constatar que a árvore ela tem risco de queda, se a árvore está condenada, ele vai orientar a cortar a árvore ou vai orientar a podar os galhos que estão trazendo risco. A partir deste laudo, a pessoa tomará providências sem incorrer no crime que hoje é retratado nessa lei ambiental. Então, por isso que esse projeto, nós já conversamos no Senado com o senador Messias de Jesus, ele gostou muito do projeto, inclusive ele falou o seguinte, eu levei para ele o projeto na semana passada e ele me falou que lá na cidade dele, em Roraima, aconteceu um fato típico como esse. Não foi um acidente, mas foi um senhor que plantou uma planta que se tornou uma grande árvore há 30 anos no seu quintal. E essa árvore ficou muito grande e os galhos estavam agora cometendo risco, causando um risco de queda para essa residência. O que esse proprietário fez? Ele pediu ao poder público municipal para poder podar os galhos. Ninguém tomou providência, passaram-se muito tempo. Ele tomou a iniciativa de cortar a árvore, de colocar a escada dele lá e cortar. No dia seguinte, foi o poder público e autuou esse homem por crime ambiental. Isso é o que está sendo feito. Então, o senador Messias, ele entendeu o projeto e se comprometeu de conversar com o presidente Rodrigo para que possa também dar celeridade, uma vez aprovando na Câmara, no Senado, vai direto à sanção presidencial para que, uma vez ainda neste ano, o presidente Jair Bolsonaro, podendo nessa questão fazer mais um gesto em relação à população, as pessoas terem a proteção desta lei, desta brecha legal na lei, para que ela possa ter o direito da autotutela. Ressalto, a pessoa não vai colocar a escada na árvore para poder ela cortar a árvore após o laudo. Ela vai contratar um profissional habilitado ou uma empresa habilitada para poder fazer a poda ou o corte da árvore, uma vez sendo atestado pelo laudo. Deputado Vinícius Carvalho, líder do Republicanos na Câmara dos Deputados, muito obrigada por conversar com a gente aqui no SBT News e no Poder Expresso. Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde, Rosane. Foi um prazer também estar aqui com vocês.